Pessoal, tudo bom? Eu sou o Ricardo Serravalho da Universidade do Boxe e hoje aqui com a live especial para vocês, vamos falar aí sobre as origens do estilo Picaboo, né? Que é o estilo aí criado por Cus da Mata e que teve aí grandes campeões mundiais que utilizaram esse estilo, entre eles o grande Mike Tyson, que todo mundo conhece, né? Para essa live de hoje, a gente vai ter um convidado muito especial, que é Antônio Carlos Novaes, do Boxeando com a História, né? Vocês devem conhecer o Antônio Carlos já, vocês que acompanham o boxe no Brasil. Antônio Carlos é um historiador, né? Uma pessoa muito estudiosa em relação à história do boxe, né? E a gente está junto aí nessa batalha aí para melhorar o boxe brasileiro, né? Para trazer conteúdo, né, para vocês a respeito do boxe brasileiro já faz algum tempo, né? A Universidade do Boxe agora está cumprindo 3 anos, né? O Boxeando com a História também já tem um pouquinho mais de tempo do que a Universidade do Boxe e é sempre uma grande parceira da Universidade do Boxe, né? A gente tem muita coisa em comum. Antônio, inclusive, fez nossos cursos também na Universidade do Boxe, participou, né? Até para conhecer o outro lado, né? O lado do treinador, né? E é muito importante realmente a busca do conhecimento. Entrei um pouquinho antes, né? A gente marcou essa live para as 12h30. Eu estou entrando um pouquinho antes, né? Para que vocês vão chegando aí aos pouquinhos. E às 12h30 eu coloco o Antônio aqui e a gente vai bater esse super papo, né? Sobre as origens do estilo Picaboo também. E não deixem a live antes do tempo, porque no final da live a gente vai revelar aí algumas coisas muito importantes para vocês, né? Vocês que estão aí querendo se aprofundar cada vez mais no boxe, melhorar cada vez mais o seu trabalho que você já faz com boxe. Aí no final da live a gente vai ter algumas informações muito importantes para vocês. Então não deixem, né, de participar, não deixem de continuar com a gente até o final. Tá faltando aí 2 minutinhos. O Antônio já está aí preparado para entrar, que eu estou vendo aqui. E a gente vai aí mandando um aviãozinho aí para o pessoal vir participar dessa nossa live super especial hoje. Essa live vai ficar gravada, só que a gente vai ter algumas informações que vão ter que ser... É importante que vocês fiquem aqui na live, porque vai ter algumas informações que a gente vai dar assim, vai ser papum, na mesma hora, né? Então, não adianta depois querer ver gravado e perder as surpresas que a gente vai ter aqui durante a nossa live, beleza? Que aí você pode ficar para trás e outra pessoa pegar aquilo que pode servir para você e pode estar servindo ainda mais ainda para você, beleza? Aí a galera tá chegando aí aos poucos. Vamos lá, Cris Ruiz, Paulo, Muay Thai, Egídio, Fábio Serravalho, meu primo, Boxe para Todos também, João Paulo, Musta, Ramon. O pessoal tá chegando pouco a pouco, beleza? Então, 4h30, vou tá convidando aqui. Vamos lá, Antônio, eu mandei aí já o convite para você. Aí, Antônio deve estar entrando aí já aí, ó, Antônio. Fala, Olá, Antônio. Boa tarde, como é que você tá? tudo bem, meu querido? Tudo tranquilo. Eu só não tô te vendo. Não tá me vendo? Eu tô te vendo. Minha tela ela tá dividida em dois. Eu tô te vendo embaixo e eu em cima. É engraçado, pra mim aqui não tá aparecendo você não. Não aparece não? Mas tudo bem. O pessoal que tá aí participando da live tá conseguindo ver os dois? A minha e a Antônio? Comenta aí, por favor, para ver se a gente tá, se vocês conseguem ver os dois. E aí, Antônio, como é que você tá, querido? Como é que tá tudo? Tudo bem, tudo certinho. O projeto aqui tem crescido, né? Tem dado frutos. Então o trabalho realmente tem valido a pena. E pro ano que vem a gente vai continuar trazendo mais conteúdo aí pro pessoal que é fã de boxe. Que joia. O pessoal já tá respondendo aí, dizendo que tá vendo a gente em tela dividida, que consegue ver os dois. Então Ah, vamos que seguindo, bom. né? Vamos seguindo aos poucos. Bem, pessoal, a gente está fazendo essa live aqui direto do meu Instagram, né? Da Universidade do Boxe. Então, vou apresentar, eu já fiz uma apresentação prévia, vou apresentar outra vez mais aqui com o Antônio participando e que ele também possa se apresentar um pouquinho, tá? Antônio Carlos Novaes é um historiador especializado em boxe,
né? E criou seu canal aí, Boxeando com a História, que é um canal muito legal, que fala sobre a história do boxe, né? E muita coisa mais. Antônio, fala um pouquinho aí sobre o seu canal, para quem ainda não conhece. Ok, então é isso. Esse mês completa 4 anos e meio que eu iniciei esse projeto nas redes sociais. Então ele surgiu assim do uma maneira de eu poder unir as coisas que eu gosto bastante, né? Que é boxe, que é a parte da história, a parte do compartilhamento da informação, a parte da escrita, e também a parte das ilustrações, né? Quem conhece meu projeto sabe que eu sempre procuro trabalhar unindo todas essas coisas para fazer um trabalho desse que acaba que é basicamente um projeto cultural, é um projeto para levar a história do boxe para as pessoas, a gente resgatar algumas histórias importantes, trazer para as pessoas curiosidades ou fatos. Então ele nasceu há 4 anos e meio. O boxe ele foi na minha infância, né, dos meus 9 para 10 anos de idade, ele foi um grande vínculo que eu construí com meu pai. Meu pai me acordava nas madrugadas de sábado para domingo para assistirmos as lutas de boxe que passavam na Globo, na TV aberta, né? Então, saudade dessa época. Eram as lutas do Tyson, eram as lutas do Holyfield, eram as lutas do Júlio César Chaves. Então, ele me acordava, a gente passava as madrugadas assistindo os eventos e acabou que esse foi o grande programa de pai e filho que eu tive com meu pai. O grande vínculo que eu construí com ele foi esse. Meu pai faleceu quando eu ainda era novo, quando eu tinha 18 anos. Então, esses eventos acabaram se tornando assim o grande vínculo afetivo que eu tive com meu pai. E desde sempre, né, desde lá dos meus 9, 10 anos que eu acompanho boxe. Então, hoje tem um projeto em que eu posso falar de boxe, e principalmente quando eu falo das lutas dos anos 90, né, é bem especial poder relembrar as madrugadas que eu passei aí com meu pai. Então é isso. Só para finalizar, o meu carro-chefe do projeto é o livro que eu escrevi, lancei ano passado, né, que é o Tyson Forjado no Fogo. Fala sobre a carreira amadora do Tyson, né, fala sobre os anos dele de formação como um boxeador de alto nível. E também é um dos motivos da nossa live hoje, né? Eu falar um pouquinho sobre esse estilo de luta que deixou tanta gente empolgada nos anos 90 e até hoje você vê a quantidade de fãs que o Tyson teve por causa desse estilo de luta que a gente vai poder esmiuçar um pouquinho nessa live. Então é isso aí. Que joia, Antônio. A história é muito bonita aí. Tem muita gente aí comentando também que teve esse mesmo vínculo com seu pai, com seu próprio pai, né? Com Uhum. juntos as lutas de boxe. E são memórias assim que nunca vão se apagar, né? Eu também tive aí algumas boas lembranças também da minha época de infância. E com certeza são coisas que ficam aí para a vida toda. Antônio, a gente tem pouco tempo, né, para live, e aí o assunto ele é muito abrangente, né? A gente, o Uhum. Picaboo, ele não é só, como você vai falar mais um pouquinho mais para frente, o Picaboo não é só a parte técnica da parada de combate e a maneira de lutar, ele envolve, né, todo um sistema, né, para o Picaboo. E então vamos entrar já no tema. Se te parece bem, a gente entra agora no tema e vamos falar um pouquinho realmente sobre o Picaboo, sobre a história, sobre o Cus D'Amato, o que é que ele pensava quando ele inventou o Picaboo, né? E então, Uhum. vamos começar. Deixo aí a bola com você e eu vou fazendo minhas participações também, porque aqui o especialista na história do boxe é você. Ok, então tá bom. Então vamos lá. Então, quando a gente fala de Picaboo, né, uma curiosidade, muita gente é fã do Tyson, mas muita gente acaba desconhecendo o termo Picaboo. E então é uma coisa importante aqui da gente pontuar. Picaboo é um estilo de luta no qual o Tyson ele foi treinado e foi esse estilo que ele popularizou. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a origem desse estilo. E também vamos entender por que que tem esse nome Picaboo, né? Então, para a gente falar de Picaboo, a gente começa a falar da pessoa que idealizou esse estilo, que foi o técnico do Tyson, né? Além de técnico, foi o seu mentor, né? Foi também seu pai adotivo, um homem chamado Constantine D'Amato, e aí vem o apelido
CUS, né, de Constantine, uma abreviação. O CUS, ele era um americano criado no Bronx, né, lá no estado de Nova York. Ele era filho de pais italianos, de uma família numerosa. E o envolvimento do Kush com o boxe, ele começa desde cedo, desde novo, que um de seus irmãos mais velhos foi atleta de boxe, né? Foi um boxeador amador. Então, desde cedo, ele teve esse envolvimento com o esporte. Ele não chegou a desenvolver uma carreira amadora. Isso, Ele fala que ele fez. isso é uma coisa importante, né, Antônio? Que muita gente fala assim, para você ser um treinador de boxe, você tem que ter sido atleta de boxe, você tem que ter subido ao ringue. Não, não que não seja bom você ter tido essa experiência, mas que a gente vê que na história, não necessariamente grandes treinadores, campeões mundiais de boxe com seus atletas foram lutadores, né? Não, não foi. É o caso do Kush, é o caso do técnico do Muhammad Ali, o Ângelo Dandia, né? Foram pessoas que não foram atletas, mas que tiveram envolvimento com o esporte desde cedo, né? Então, é o caso do Kush. Ele tem esse envolvimento com boxe a partir do seu irmão mais velho. Ele abre uma academia de boxe lá nos anos 40, lá em Nova York mesmo, né? Só que ele tem que interromper essa gestão da academia dele porque ele se alista nas Forças Armadas para participar da Segunda Guerra Mundial. E quando ele retorna, e aí durante esse tempo que ele está no Exército, ele acaba também virando treinador lá da equipe militar. E quando ele retorna, depois da Segunda Guerra, é quando ele efetivamente quer levar aquela academia mais a sério. É quando ele realmente decide que o chamado da vida dele, né, aquilo que ele nasceu para fazer é ser treinador de boxe. Então ele começa a desenvolver esse seu estilo, né? Que aí a gente vai entender por que é chamado de Picaboo. Então lá nos anos 50, ele já tinha o desejo de ter um boxeador de alto nível, um boxeador que pudesse se tornar um campeão mundial. E aí ele conhece um jovem que vem da periferia, né, que vem de um dos guetos lá de Nova York, um jovem muito introvertido, com muita dificuldade de se relacionar, de conversar com as pessoas, mas que em cima do ringue ele conseguia extravasar todas essas dificuldades que ele possuía, e esse jovem se chamava Floyd Patterson. Então o Cus, ele treina o Floyd desde da sua juventude, desde a sua carreira amadora, e o Floyd ele vai para as Olimpíadas acho que de 1952, em Helsinki, e ele se torna medalhista de ouro. Então, quando ele retorna, ele ingressa já na carreira profissional, o Floyd vai ganhando as lutas, e conforme ele vai ganhando, ele vai subindo no ranking, é que a mídia, né, a imprensa esportiva da época, ela começa a prestar atenção naquele estilo de luta, e agora a gente vai falar um pouquinho por que se chama Picaboo. Foi um nome que a imprensa da época, a imprensa esportiva deu, muito por causa da postura de luta que os lutadores treinados por Cus da Mata apresentavam. Né? Essa postura ela é com os dois punhos, né? Aqui na altura das bochechas, o queixo sempre grudado no peito, o cotovelo grudado nas costelas e os joelhos levemente flexionados, né? Então, quando você estava... Eu não posso colocar o outro punho porque eu estou segurando o celular, né? Mas como você ficava assim, basicamente, é como você estivesse se escondendo atrás das luvas. Então, eles deram o nome Picaboo por causa disso. Então, vamos entender o que significa Picaboo. Picaboo é um nome de uma brincadeira que existe lá nos Estados Unidos, que aqui também tem no Brasil, mas que os pais fazem com os seus bebês, com os recém-nascidos. É aquela brincadeira que você coloca as duas mãos, né, no rosto, né, como se estivesse escondendo da criança, e você faz assim, e quando você faz assim para mostrar o rosto para o bebê, você fala Picaboo. Né? Isso, se fosse uma tradução literal aqui em português, seria algo como esconde-esconde. Né? Então, a imprensa da época, ela acabou fazendo essa analogia com essa postura de luta, né, desenvolvida pelo Cus, com essa brincadeira. Então, é como se o lutador tivesse realmente escondendo o rosto atrás das luvas. Então, daí o nome Picaboo. Esse nome, a princípio, era meio pejorativo
porque a imprensa da época não acreditava que uma postura dessa forma, em que você ficava é, tão protegido, né? Tão. É porque, é, é, na verdade, é uma postura que no boxe sempre existiu, mas mais a postura, tá? A parada de combate. uhum. Eu não tô falando do decorrer da luta, mas é uma parada de combate que se utiliza na curta distância, praticamente. Isso, Então, quando você está na curta exatamente. distância, você utiliza mais ou menos essa mesma postura, que é a mão pegada no rosto, uma postura mais frontal, os joelhos apontando para frente, né? E as mãos pegadas ao rosto, porque prevalece os golpes curvos. E como prevalece os golpes curvos, você tem que estar com a guarda um pouquinho mais nas laterais do rosto, já que na curta distância você tem menos propensão a tomar golpe reto, né? Ou seja, era uma coisa, para a época, deve ter sido tipo assim, uma coisa muito curiosa de ver atletas lutando com estilo de curta distância, mesmo trabalhando ainda na média e na larga, né? Exatamente, exatamente. Esse era o diferencial do Cães. Ele doutrinava os seus atletas a nunca desfazer essa postura. Independente da distância que eles tivessem, ele orientava que eles nunca desfizessem essa postura. Então, a mídia, na época, de forma pejorativa, deu esse apelido de Picabu. E uma coisa interessante é que o próprio Cães, ele não gostava desse nome, né? Tem uma declaração do Cães que ele fala: as pessoas chamam de Picabu, mas eu gosto de chamar isso de defesa forte ou defesa sólida, né? E muito da crítica da imprensa é que eles acreditavam que uma postura em que você estava, como você falou, uma postura sempre de curta distância, de corpo a corpo, eles não acreditavam que essa postura ela fosse eficaz como o próprio Cres acreditava, né? Claro. E É como a porque maioria dos apelidos que a gente não curte, teoricamente não era para funcionar, porque se você tá com a mão muito pegada ao rosto, você não consegue interceptar, ou seja, desviar os golpes que vêm na longa antes de chegar a você. É muito complicado, né? Porque você está com a mão muito pegada. Então, daqui o golpe chega para você fazer um desvio para contra-atacar, você acaba perdendo um pouco da distância. Só que aí entra todo o aspecto que a gente falou antes, que não é só a postura, é a movimentação e é a maneira como você se dirige em direção ao seu adversário, né? exatamente, exatamente. Isso que é bom conversar aí com quem entende da técnica. Então, para complementar essa questão do nome, né, como a maioria dos apelidos, o apelido que pega é aquele apelido que a gente não gosta, né? Então, como o Cus não gostava do nome Picabu, acabou que foi o nome que pegou e entrou para a história com esse nome. Então, essa era a postura, e o Ricardo já falou brilhantemente, né, dos motivos, né, dos especialistas da época não levarem muita fé nesse estilo, mas é o que você falou, o Picabu ele tinha essa postura, mas para o Cães a coisa mais importante, por isso essa postura defensiva, era que a coisa primordial para o boxeador era que ele não fosse atingido. Por isso uma postura tão sólida de defesa e o e aí vira também um paradoxo, né? Apesar do Tyson ser reconhecido pelos seus nocautes fulminantes e empolgantes, a questão do Picabu era que, primordialmente, ele era um sistema defensivo e criado para ser contragolpeador. Então, o que o Tyson, se a gente pegar principalmente as primeiras lutas do Tyson, o que ele vai fazer? Ele vai sempre nessa postura, indo para frente do seu adversário, Lançava o e jab. ele solta o jab e tal, mas a grande questão do Tyson é que ele força o adversário a atacá-lo, e aí ele esquiva, e ele dava rápidos e potentes contragolpes, e aí ele conseguia fazer essa magia. Mas é interessante esse paradoxo, né? Por mais que o Tyson entrou para a história como um nocauteador impiedoso e fulminante, a base do seu estilo era uma base de ser um contragolpeador, só que era um contragolpeador muito agressivo. Ele forçava o adversário a atacar e depois ele punia o adversário pelos seus erros, né? Então o Coisa ele sempre trabalhou muito isso, muito essa questão da defesa primordialmente, né? E se você pegar as lutas do Floyd Patterson, você vai ver que ele tem essa postura. E aí
a gente falou de postura, mas como você falou, tem várias outras coisas atreladas a esse sistema, tem a movimentação, tem você forçar o adversário a te atacar e aí você trabalha em cima do erro dele, né? Você esquiva e você vai contra-golpeando de maneira bem forte. O Peterson, ele era um boxeador que, apesar de ser um peso pesado, ele naturalmente ele era mais leve que a maioria dos seus adversários. Então ele tinha as mãos muito, muito rápidas e também um jogo de pés muito, muito eficaz, né? E o que acontece? Voltando agora para a parte histórica, né? O Peterson, ele, como profissional, ele vai tendo suas vitórias, ele vai crescendo no ranking, até que chega um momento em que ele consegue se credenciar para disputar o título mundial. Ele vai na esteira da aposentadoria do Roque Marciano. O Roque Marciano era o campeão quando o Floyd iniciou. O Isso, Marciano ele se aposenta. e só abrindo um Oi? parênteses, desculpa, Uhum. volta para isso. O Floyd Patterson, muita gente conhece mais o Gazela Punch, né? Que é o soco da gazela, né? Que Isso, a gente conhece esse soco, mas não sabe de onde veio. E veio justamente de Cus D'Amato, que praticava a Gazela Punch como um movimento com um passo salto para frente, seguido de um cruzado de esquerda, com a mão adiantada, né? Então, isso foi treinado muitos e muito tempo. Inclusive, o Mike Tyson também fazia muito Gazela Punch, né? uhum, E às vezes é bom, o pessoal às vezes não sabe quem foi Floyd Patterson, o pessoal mais novo, às vezes, que não conhece muito da história do boxe, e às vezes conhece o soco, né? Que é o soco que você joga o peso do corpo em cima da perna adiantada e solta dá um passo salto para frente, lançando um cruzado com a mão adiantada também. exato. Até que uma das características do Picaboo era, né, naquela postura que a gente já falou, o lutador ele ia pendulando e agachando bastante, né? Então, nessa de pendular e ficar se agachando muito, o Floyd ele aproveitava esse movimento para pegar o impulso para dar o gazelle punch. Então, era um golpe muito perigoso, porque o adversário dele tinha que ficar atento o tempo todo, porque ele não sabia se o Floyd estava só agachando e pendulando para tentar uma aproximação, ou se num movimento desse inesperado ele poderia levantar, desferindo o Gazelle Punch. Muitos dos knockdowns que o Peterson aplicou na sua carreira, inclusive o que ele se torna campeão, foi fruto de um Gazelle Punch. Ele luta com um boxeador muito experiente, chamado Art Moore, que era campeão dos meio pesados, e como a gente falou, o Roque Marciano ele havia se aposentado, era o campeão, o título ficou vago, e aí o Peterson e o Art Moore eles vão lutar por esse cinturão vago. O Peterson nocauteia o Moore com um Gazelle Punch, acho que é no quinto assalto, é uma luta muito bacana de se assistir, recomendo que quem ainda não viu, possa E ver. Né? aí o Sarmenta está perguntando que soco é esse. Lá no nosso canal do YouTube, a gente tem um vídeo falando sobre o Gazelle Punch. Dá uma olhada lá, Uhum. como se faz o Gazelle Punch, lá no nosso canal do YouTube da Universidade do Boxe. Isso, no meu canal do Boxeando com a História também tem, inclusive foi o primeiro vídeo que eu subi, lá 3 anos atrás, eu acho, 3 anos e pouco atrás. O primeiro vídeo que eu postei também é esse aí, a demonstração do próprio Peterson dando o Gazelle Punch. Mas é claro que o seu tem uma explicação técnica muito mais elaborada que a minha. O meu é só a demonstração do Peterson utilizando isso na luta. Inclusive nessa luta do que ele ganha o título, né? Então essa era uma das características. O Peterson se torna campeão. E ele se torna o campeão mais novo da história dos pesados. Então aí são dois feitos que o Peterson e o Cus eles têm na sua trajetória, porque o Floyd ele é o primeiro medalhista olímpico, medalhista de ouro olímpico a se tornar campeão dos pesados. Então ele abre uma tradição que depois vai ser seguida por Muhammad Ali, Joe Frazier, George Foreman, Lennox Lewis, Riddick Bowe, de medalhistas que foram campeões olímpicos. Perdão, o Riddick Bowe ele foi prata, ele perdeu pro Lewis, né? Mas medalhistas pesados que foram medalhas de ouro na Olimpíada e quando se profissionalizaram se tornam campeões mundiais, né? Então o Floyd ele é o primeiro que abre essa tradição. E ele é o mais jovem a se tornar campeão dos pesados, com 20, acho que 19 para 20 anos.
né? É uma marca que só vai ser quebrada depois pelo próprio Tyson, outro discípulo do Cus, né? Então é muito interessante você ver como é que o Cus ele realizou um trabalho que a gente chama de trabalho de base, né, Ricardo? Ele pegou um cara lá novo, trabalhou com o cara e com 2 anos como profissional o cara já estava no alto nível. E aí o que acontece? Como campeão, o Floyd ele faz algumas defesas de cinturão bem sucedidas, mas agora a gente vai falar um pouquinho também da parte filosófica. E Exato. havia aí um certo conflito entre aquilo que o Cus pregava, que o Picabo, além da parte técnica, ele também tem uma parte filosófica, a maneira como o Cus encarava o boxe, encarava a vida também, e acabou que o Peterson ele não era muito compatível com isso. O Cus ele pregava algumas coisas a respeito de mentalidade, inclusive o Cus ele é um dos pioneiros a também tratar, abordar os aspectos psicológicos no boxe. Então ele falava que o boxe, antes de tudo, ele tinha que ser um entretenimento, ele tinha que ser empolgante para os fãs. Isso casa na época que o Cus começa a trabalhar com Floyd, é a época em que o boxe ele começa a ser transmitido na televisão, em rede nacional. A gente está falando dos anos 50, metade dos anos 50, é quando os americanos já começam a ter televisão nas suas casas. Então, o boxe é transmitido, e o boxe naquela época é o esporte número 1 dos Estados Unidos. Então, o Cus, quando ele cria o Picabo, ele idealiza um estilo que fosse empolgante para a pessoa que estivesse em casa também curtisse aquilo tanto quanto aquela pessoa que estava lá vendo o evento ao vivo. Então, ele queria um estilo que fosse defensivo, mas que ao mesmo tempo pudesse produzir esses nocautes fulminantes. Então ele acreditava nisso, no boxe como entretenimento, um boxe de alto nível, um boxe que empolgasse as pessoas. E ele acreditava que o boxeador de sucesso ele deveria ser um profissional no sentido extremo da palavra. O que é um profissional? O profissional é aquele que ele não deixa que nenhuma circunstância externa ela afete o seu desempenho dentro do ringue. Então, ali uma coisa que ele costumava falar para o Tyson era: olha, os grandes campeões, eles eram tão profissionais que eles poderiam perder a sua mãe na véspera de uma luta, mas que na hora da luta eles subiriam no ringue e dariam o seu melhor. Uhum. Então, ele acreditava nisso, de que as emoções, elas eram importantes, ele admitia que o boxeador tinha medo. Tem uma citação muito importante, muito famosa do Cus, que ele fala que Eu ia justamente todo falar, tem medo. Oi? eu ia falar justamente sobre essa citação do fogo, né? Uhum. Ele fala que o medo é como fogo, né? E o fogo, você pode controlar o fogo e você faz maravilhas com fogo, né? Você cozinha, você ilumina o ambiente. Mas se o fogo ficar fora de controle, ele queima tudo aquilo, ele destrói tudo. Então ele falava que o medo era como fogo. Então era normal as pessoas sentirem medo. Ele até humanizou essa questão perante os boxeadores. Mas ele falava que a diferença entre o covarde e o herói, essa citação também é bem famosa, tá? Essas duas estão no mesmo contexto, no mesmo discurso que o Cus deu, né? Ele fala que o herói e o covarde, os dois sentem medo. A diferença entre um e o outro é que o herói ele tem a disciplina para fazer aquilo que é necessário para superar o medo, ao passo que o covarde não tem. Né? Então, o Cus ele tinha muito essa questão de trabalhar realmente a parte mental dos seus atletas. Ele falava que boxe era 80% mental e 20% físico. E eu acredito que tudo na nossa vida que a gente faz para ter sucesso é isso: 80% a mentalidade, a maneira como a gente encara, e 20% é a execução daquilo. Ele É, dava exemplo, inclusive, da gazela, né? Que a gazela, quando uhum, ela sofre um estresse porque ela está sofrendo, correndo um perigo, né? As glândulas suprarrenais injetam aí adrenalina e ela que normalmente faz saltos de 20 metros é capaz de fazer saltos de até 70 metros, né? Quando está com essa adrenalina no corpo. Então, o que ele trabalhava era justamente o atleta poder liberar essa adrenalina, mas de forma controlada para não ser consumido por ela. exatamente, exatamente. Então eu acho interessante e ele falava isso para todos os lutadores que ele treinou, né? Eu acho que quando ele ensinava para o atleta essa questão do medo, ele humanizava realmente o atleta, sentir, cara, então é normal sentir medo.
Agora a gente vai trabalhar para a gente administrar isso e utilizar isso a nosso favor. Né? Então, acho que isso, o Kush foi um dos pioneiros justamente em abordar essa questão dessa forma. A questão do Peterson, que isso não acabou tendo uma certa falta de compatibilidade, era que o Floyd, apesar de ser tecnicamente muito habilidoso, a parte mental dele já não era tão alinhada com o que o Kush pensava. O Floyd ele era conhecido por ser uma pessoa gentil demais, boa demais. Tanto que ele recebeu o apelido de Cavaleiro do Boxe. Ele não costumava encarar seus adversários na hora da apresentação, ele olhava para baixo. E o Floyd, ele era tão genuíno, tão espontâneo, que ele também falava abertamente sobre os seus sentimentos numa época, a gente está falando dos anos 50, em que o homem, e principalmente o boxe, que era o exemplo de que era um homem viril, então o Floyd ele quebrava todos esses estereótipos. O Floyd falava, olha, eu não encaro o meu adversário na luta, na hora da luta, porque quando eu era amador, eu fui olhar nos olhos do meu adversário e era um jovem gentil. E aí eu fiquei com pena de bater nele, né? Ele falava do medo que ele tinha quando perdia, tanto que quando ele perde o título pro Sonny Liston, ele tinha tanta vergonha. Oi? Que lutasse com o Sonny Liston, né? Não queria, evitou o máximo que ele lutasse com o Sonny Liston. E afinal ele acabou lutando duas vezes, né? E foi o que gerou a aposentadoria dele, né? Não, ele ainda continua a carreira. Ele perde as duas no primeiro round, mas ele continua a carreira. Ele só não consegue depois recuperar o Manter título. era o mesmo nível, né? Acho que afetou o psicológico. É, exatamente. Quando ele perde para o Sonny Liston, ele fica tão envergonhado que ele sai do estádio, do ginásio, né, do local da luta, ele sai disfarçado, com uma peruca, um chapéu e um óculos escuro. Ele não conseguia encarar as pessoas depois da derrota, ele ficava meses dentro do quarto dele sem se comunicar com ninguém. Então a parte mental do Floyd, ela não era exatamente compatível com aquilo que o Kush pregava. Na segunda luta, eles lutam no ano seguinte, o Floyd já vai também para o estádio preparado com seu kit lá de disfarce. Ele perde para o Liston de novo. E aí dá louca nele, ele vai para a Europa e fica lá incomunicável, fica escondido, ninguém sabe onde ele está. Então, assim, ele tinha sérios problemas nessa relação dele com a derrota, com a vergonha. E, infelizmente, o Kush, apesar de achar que o Floyd realmente tinha muito potencial para ser melhor do que ele foi, essa parte mental, ela deixava um pouco a desejar. Mas ainda assim é surpreendente ver que um jovem, né, no caso Floyd, com tantos problemas de relacionamento e problemas de autoestima, é interessante ver o que o Kush conseguiu fazer com esse jovem, né? Mas o que acontece? A parceria é desfeita depois dessa derrota para o Sony. O Floyd continua a sua carreira, mas ele desfaz a parceria com o Kush. E aí o Kush ele vai ter seu segundo campeão mundial no meio da década de 60, que aí vai ser um boxeador chamado José Torres. Ele é um porto-riquenho que também tem nacionalidade americana. E dos lutadores do Kush, a gente está falando dessa postura do Picaboo, o José Torres é que tem a postura mais ortodoxa, porque ele nunca desfaz essa postura, então é bem legal assistir as lutas dele. Com o José Torres era um lutador da categoria meio pesado. E aí o Torres ele consegue uma disputa de cinturão. O campeão na época era um lutador chamado Willy Pastrano. Esse lutador ele era treinado pelo Ângelo Dandi, que também era técnico do Muhammad Ali. E para essa luta, o Kush ele faz uma adição ao seu sistema Picaboo, que é a construção de um aparato chamado depois, em homenagem ao adversário do Torres, de Willy, chamado de Willy Bag. O que era esse aparato? Eles pegavam uma coluna, né? Botavam colchões ao redor dessa coluna para simular ali a cabeça e o tronco de uma pessoa. E qual era o objetivo do Kush? O Kush ele queria que o seu boxeador ele fosse capaz de disparar socos
numa velocidade absurda e de maneira automática, sem ter que pensar. Então, para essa luta em que o Torres se preparou para enfrentar o Eli Pastrano, foi que ele teve essa ideia, ele colocou isso em prática, então ele cria esse aparato, que depois vai receber esse nome de Willy Bag. Número. Então, oi? E ele aí bota os números na cabeça. E isso, e aí ele numera a cabeça e o Ah, tronco, ele coloca ali números pares e ímpares na cabeça e no tronco. Se eu não me engano, os números pares com a mão esquerda ou com a mão direita e os números ímpares com a outra mão, né? E aí, numerados na cabeça e no tronco. E aí, qual era a forma de treinamento? O Cães, ele ia falando a sequência de números, né? 1, 5, 7, aí era gancho, upper e cruzado. E ele ia falando várias sequências e o José Torres ele ia disparando os socos conforme o Cães ia falando esses números e progressivamente o Cães ia aumentando a velocidade com que ele repetia essas sequências até que com a prática intensa o boxeador seria capaz de disparar combinações, sequências de golpe numa velocidade muito rápida e com potência. Depois de um tempo ele gravou uma fita cassete. Não sei se tem alguém aqui da geração nova, mas eram aquelas fitinhas pequenas, né? Você o falava VHS. num gravador, você colocava ali no toca-fitas. Ele mesmo deixou isso gravado Tá, tá. para o José Torres poder continuar treinando sem a presença do Cães. E aí eram essas combinações: 5-4-1, 3-5-7 e tal. E entre essas combinações, também uma coisa interessante, no YouTube você consegue acessar esses áudios com a voz do Cães falando. Nesses intervalos, ele também ia falando algumas questões de relação à movimentação do Picabo. O Cães ele acreditava muito, era um mandamento do Picabo, né? Depois que você dispara um soco ou uma combinação, você tem que mover o seu tronco e a cabeça. Você nunca pode ser um alvo fixo. Então, nessas gravações, ele tem lá a combinação de soco, né? 3, 5, 7. E imediatamente falava, mova sua cabeça. E aí mandava outra combinação, terminava, mova sua cabeça e tal. Então, para essa luta, o Cães ele fez essa adição ao seu estilo Picabo. O Torres, quando vai enfrentar o Eli Pastrano, é, ele dá um show. É uma luta que o Pastrano ele é dominado do início ao fim da luta. É uma luta muito bacana de ver. Para mim, uma das melhores lutas que você tem aí na história do boxe e na história dos meio pesados. O Torres domina o Pastrano e eu acho que vence por nocaute técnico no oitavo, no nono assalto. E aí o Cus tem seu segundo campeão mundial. Quer pontuar alguma coisa dessa questão da Willy Bag, Ricardo? Não, eu acho que foi uma coisa que ele inventou, né, da cabeça dele. O Willy Bag, ele, na verdade, você pode fazer num saco, né? O próprio Uhum. Rafael, dizendo aí, né? Rafael Paranã, tá dizendo que tem uma Isso. pesquisa baseado na Willy Bag. Na verdade, são as sequências de golpes, né? Que você pode fazer de uma maneira isolada, você pode fazer de uma maneira sequencial, né? Hoje em dia, a gente não usa numeração, mas numeração no saco, mas o atleta ele já sabe pelo número que você fala, ele já sabe qual é o golpe, né? O 1 é o reto de esquerda, o 2 o reto de direita. Só que a Cruz da Mata fez sua própria numeração, né? Ele organizou na Bag de uma maneira diferente do que hoje em dia a gente utiliza, né? O número dos golpes, né? Mas que é bem legal e isso que vai gerar é isso vai gerar no atleta uma maneira de interiorizar o que o técnico fala na esquina, né? Então, o técnico que está lá no corner, que ele chega para lá e fala sequência 1, sequência 2, sequência 3, você já sabe qual é a sequência que vai servir para aquele momento da luta, né? Então, cada treinador tem suas próprias sequências, tem sua própria maneira de conversar com o atleta, e ele criou isso, que era uma coisa dele particular e que os outros técnicos não sabiam o que é que ele estava falando, por que ele estava falando aqueles números, por que ele tava falando aquelas sequências, né? Sendo que hoje a coisa está um pouco mais universalizada, né? A maioria dos golpes tem uma numeração, não são todos os treinadores que fazem isso,
mas a maioria dos golpes tem, né? Um reto de esquerda, dois retos de direita, três cruzado de esquerda, quatro cruzados de direita, cinco ganchos, seis ganchos de direita, sete o gancho. Ou seja, você já tem uma numeração mais ou menos no boxe, só que cada treinador ele tem seu estilo e ele criou esse dele e que durante a luta servia muito para que ele pudesse se comunicar com o atleta, sendo que o adversário não percebesse, não entendesse essa codificação que estava sendo falada durante a luta, né? Exato. O Rafael aqui, o Rafael Paraná, é um grande fã do Cus, do Tyson, tá falando, né? Realmente foi uma coisa que o Cus, ele desenvolveu. Na realidade, nesse livro que ele está citando aí, o Confundindo o Inimigo, ele pegou isso dos estudos de um médico que estava falando essa questão da rapidez, né, de reação. Então ele pegou e adaptou isso para o boxe. Ele Exato. também estudou outras áreas. O interessante do coisa é que ele estudava outras áreas do conhecimento humano e ele buscava adaptar isso para o boxe, né? Então ele, Ele, nesse livro... Oi? ele, ele lia muito sobre psicologia, né? E aí Isso, mas assim, ele livro de Sigmund Freud, né? Freud. isso, ele leu, depois ele falou que largou porque ele falou que já aplicava tudo aquilo ali, empiricamente, né? Mas o Cães, ele sempre estava conversando com especialistas de outras áreas. Ele era um visionário, né? Ele era um cara inovador, então ele acreditava que coisas que funcionavam bem em outras áreas poderiam ser aplicadas no boxe. Então ele foi pegando esses mecanismos até que ele conseguiu fundir isso na Willibag. E aí o Torres se torna campeão mundial, vamos voltar de novo para a história, para a linha do tempo. O Torres, ele, como campeão, ele faz acho que duas ou três defesas bem-sucedidas, depois ele perde o título dele para um lutador chamado Dick Tiger. Depois, na revanche, ele perde de novo, mas foram assim, derrotas em que foram até polêmicas na época. Tem gente que acha que ele não perdeu as lutas, mas de qualquer forma, depois disso, o Torres ele se aposenta, ele já não estava afim, né, de seguir com os rigores do treinamento. Ele vira depois um dirigente no mundo do boxe, ele inclusive vai presidir a Comissão Atlética do Estado de Nova York, lá na época do Tyson, virou escritor também, escreveu a biografia do Tyson, escreveu a biografia do Ali, então eu tenho um carinho especial pelo José Torres, porque eu me identifico muito com ele, com essa questão da paixão pela escrita, né? Mas o que acontece? Depois que o Torres se aposenta, isso já é início dos anos 70, o Cães ele estava numa situação difícil. A gente não vai ter tempo de falar isso aqui, mas a trajetória do Cães no mundo do boxe, ele construiu muitos inimigos, porque ele era uma pessoa que ele denunciava aquilo que ele achava errado, não quis fazer parte de alguns esquemas que tinham na época. O boxe tinha uma ligação forte com a máfia, e ele denunciava isso. Então, ao longo do tempo, ele sempre foi um cara muito independente, né? Ele nunca entrou nesse esquema dos poderosos do boxe. Isso cobra um preço. Ele acabou tendo a sua licença para ser treinador de boxe cassada, estava afundado em dívidas, e aí ele achou que aquele era o momento para ele se retirar. Ele sai da cidade de Nova York, que era a capital do boxe mundial, e ele vai para uma cidadezinha lá no interior do próprio estado, chamada Catskill, Uhum. e lá ele vai passar o início da sua velhice, né? Mas ele ainda nutria o sonho de treinar um boxeador que ele considerava o boxeador perfeito. Ele acreditava que esse boxeador a princípio seria o Peterson, mas o Peterson, como a gente já falou, não tinha as condições mentais para isso. Então ele sonhava que o boxeador perfeito, segundo as suas próprias concepções, claro, né? Esse boxeador ia aparecer. Então ele vai para essa cidadezinha. Quando chega lá em Catskill, ele faz um acordo com a delegacia de polícia. A delegacia de polícia tinha no seu segundo andar vazio, né? Não estavam utilizando aquele andar. E ele faz um acordo com a polícia, né? Que se ele puder abrir uma academia de boxe ali, ele aceita treinar aqueles jovens delinquentes que a polícia, em vez de prender, a polícia acha que se praticar um esporte vai ter um futuro melhor. Então ele tem esse acordo com a polícia, então ele abre sua academia ali. E aí Ali ele fica.
desculpa, Antônio, a gente entra num aspecto aqui muito importante que a gente vai deixar para falar outro dia, porque isso é um assunto muito importante. E se você topa, a gente pode fazer essa live outro dia falando sobre esse tema, que é a questão, né, que muita gente que está de fora, que não conhece o esporte, fala, poxa, mas como é que eu vou ensinar um delinquente a lutar? Né? Eu vou estar Uhum. potencializando a agressividade dessa pessoa, Sim. e Uhum. é justamente ao contrário, é você conseguir disciplinar essa pessoa e utilizar toda essa agressividade, né, dentro de um esporte, dentro de regras, né, e essa chama que Cus D'Amato sempre buscou, ela justamente, muitas vezes, está aí, né, para ser bem utilizada, esse fogo, né, ser bem utilizado. Mas outro dia a gente fala sobre esse assunto também. Sim. É bem importante Que, pontuar. que a maioria dos americanos campeões de boxe vieram do gueto, vieram de um passado criminoso, um passado delinquente, faziam parte de gangue, coisas do tipo, e o boxe foi aquilo que deu rumo à vida deles, né? Cara, é um assunto muito bacana mesmo. A gente vai falar sobre isso agora do próprio Tyson. Então, o que acontece? O Cus vai para lá, ele abre a sua academiazinha, ele fica nessa esperança de aparecer um jovem que ele possa conduzir de novo a um título mundial, mas ele vai envelhecendo, o tempo vai passando, nada acontece. Ele consegue formar alguns treinadores, né, mas ele treina jovens lá que ele não vê muito potencial. Mas, ao mesmo tempo que o Cus fez muitos inimigos no mundo do boxe, ele também tinha uma grande rede de contatos. Então era uma espécie de olheiros. E um desses olheiros era um ex-boxeador chamado Bob Stewart. Tinha sido treinado pelo próprio Cus D'Amato. Esse Bob Stewart ele trabalhava num centro de reabilitação juvenil. E lá ele, além do trabalho dele, ele também oferecia aulas de boxe para esses jovens. E o Cus conversava com ele e com seus outros olheiros. Olha, se aparecer alguém aí que tenha potencial, traz aqui para eu dar uma olhada. E dito e feito, apareceu um jovem lá de 13 anos, que com pouca idade, né, já pesava quase 80 quilos, e com pouco tempo de boxe, esse jovem já demonstrou um talento incomum. Esse jovem era o Tyson. E, e aí você falou essa questão, né? O Tyson, assim que teve contato com boxe, a primeira coisa que ele pensou, né, o Bob Short deu-lhe um soco no estômago, que ele quase vomitou, e ele ficou, cara, eu preciso aprender isso. Eu acho que se eu aprender isso aqui, quando sair daqui eu vou ser um assaltante muito melhor. Então, essa era a ideia do Tato. Você vê como é que o ser humano ele pode ter diferentes visões sobre qualquer coisa no mundo, mas ele mostrou esse potencial. Depois de alguns meses, o Bob Stewart falou: cara, esse menino aqui ele leva jeito. Ligou para o Cus. Esse centro de reabilitação juvenil era perto lá de Catskill, né? E falou assim: cara, eu vou levar um jovem amanhã para você avaliar. E aí o Cus falou: tudo bem, traz ele. E aí chegaram na academia lá do Cus. O próprio Bob Stewart subiu no ringue com o Tyson para fazer uma exibição. E estavam Cus da Mata observando e um jovem que tinha sido seu atleta, mas que por um problema na coluna ele tinha se aposentado e o Cus estava treinando ele como futuro técnico. O nome desse jovem era Ted Atlas. E aí eles começaram a lutar, o Tyson contra o Bob Stewart. E no segundo assalto, o Stewart acerta um direto no nariz do Tyson e começa a sangrar. E aí o Atlas fala assim, cara, vamos terminar aqui, né, no meio do segundo assalto. E aí o Tyson meio que começou a implorar, não, deixa eu pelo menos terminar esse round, isso aqui é comum, isso aqui não significa nada e tal. Aí o Cus dá sinal, podem continuar, eles terminam o segundo assalto. E aí o Tyson ficou um pouco frustrado, né? Porque tomou um soco do nariz sangrando, aquela coisa toda. Ele sabia já quem era o Cus, que era uma pessoa muito importante no meio do boxe. Mas quando eles descem, o Stewart vai conversar com o Cus e pergunta: o que você achou desse menino? E o Cus fala: olha, se esse menino quiser, se esse menino ficar comigo, ele vai ser o mais jovem campeão dos pesados. E aí nem o Tyson acreditou nisso, né? E a partir dali se iniciou uma parceria que entrou para a história do boxe.
né, a partir dos 13 até os 18 anos, que é quando o Cus D'Amato falece, ele foi treinado pelo Cus já como um atleta de ponta, já com um rigor intenso, e esses anos de treinamento acabaram resultando no lutador que a gente conhece, que o mundo conhece como Mike Tyson. Foi seguramente, depois do Muhammad Ali, o maior boxeador, não no sentido de ser melhor, nada disso, mas no sentido de é, carisma, popularidade, reconhecimento e fama, né? Depois do Ali, o único que alcançou esse status foi o Mike Tyson. As pessoas nunca tinham assistido luta de boxe, mas elas sabiam quem era o Mike Tyson no mundo todo. Então foi uma coisa fantástica. Só para a gente finalizar isso, e aí dando alguns elementos técnicos, o Cus ele utiliza tudo aquilo que ele utilizou lá desde os anos 50. Com o Tyson, a gente vê que tem um rigor maior no movimento da cabeça, né? O Tyson ele movimenta mais a cabeça e, consequentemente, também o tronco do que o Peterson, do que o Torres. Então, acho que a única adição que a gente faria dessa parte técnica do Picabo seria isso. E no Tyson, o Cus ele encontrou alguém em que os seus ensinamentos, que a sua filosofia, ela casou perfeitamente. Então, acho que por isso que deu muito certo, né? Exato. O Cus, ele falava uma frase muito famosa do Cus, é que cada soco deve ser desferido numa velocidade infernal e com mais intenções. Ou seja, o boxeador ele tinha que ter intenção realmente de machucar o seu adversário, né, para que a luta terminasse logo. Então ele vibrava quando o Tyson contava para ele as barbaridades que o Tyson havia feito. Tyson era membro de gangue, tinha assaltado velhinhas, tinha invadido casas, tinha entrado em brigas de rua. Então, no Tyson, o Cus encontrou aquilo que ele não tinha no Floyd Patterson. Alguém que tinha esse sangue frio, né, que tinha essa mentalidade de ir para a guerra, e o que você falou, ele conseguiu canalizar toda essa energia destrutiva que o Tyson tinha para fazer algo produtivo em cima do ringue. Né? Controlou o O fogo, Tyson, né? sim, o Tyson ele aderiu de corpo e alma a tudo que o Cus ensinou para ele. A relação realmente era uma relação de mentor e pupilo, de mentor e discípulo. O Tyson ele não questionava as ordens do Cus D'Amato. E tem uma frase do Tyson que acho que resume bem toda essa filosofia do Picabo e por que acho que ele teve tanto sucesso. Ele falava assim: o Cus me transformou num guerreiro. E meu estado de espírito era aquele que eu poderia partir para a guerra a qualquer momento, só que aparentemente do lado de fora eu estava frio e calmo, né? Então, uma coisa que você reparava nas lutas do Tyson, ele não entrava agitado na luta. Quando ele nocauteava alguém, ele não ficava no frenesi intenso comemorando. Ele era exatamente o tipo de profissional que o Cus buscou esses anos todos. Era alguém que ficava calmo antes da luta e na hora que o gongo soava para a luta, ele libertava toda aquela besta que ele tinha dentro dele e fazia isso de uma maneira rápida e empolgante. Então, esse foi o Tyson que a gente conhece e o trabalho por trás de tudo isso foi a mente aí do genial Cus D'Amato. Pô, Antônio, acho que você não podia descrever, né, e nem contar uma história de uma maneira tão atrativa, né, para todo mundo que está aqui participando da live, todo mundo que vai ver isso também posteriormente, que vai ficar gravado. Eu vou subir também essa live lá no nosso canal do YouTube. E eu queria analisar também um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre o aspecto técnico, né? Eu tenho umas pessoas perguntando aí sobre os aspectos Uhum. técnicos do Picabo. Eu não sou, eu sou treinador de boxe, mas não sou especialista em Picabo. Mas a gente conhece, né, um pouco do boxe e a gente conhece um pouco do sistema e de como lutava Tyson. Uma coisa que eu detesto e acho tenho que respeitar, porque a opinião cada um tem a sua, mas eu detesto quando eu vejo alguém dizendo que Mike Tyson não era um atleta técnico. Para mim, foi um dos mais técnicos que existiram dentro do sistema que ele foi criado, né? Que ele foi moldado para lutar, né? Não é fácil, né? Os câmbios, as mudanças de ângulo, né? O shift, o shuffle, né? Isso até que comentou aí Rafael, né?
esses cortes de ângulo que Tyson fazia, não, e ainda faz, né? Porque ainda tá aí treinando. E muitos lutadores atuais, né? Como Lomachenko, que outros também estão Uhum. fazendo. Não são coisas. Não é que Mike Tyson nem Cruz da Mata criou esses cortes de ângulo, mas a maneira e o momento de fazer, sim, integrado a um sistema de luta, né? Então, perguntaram sobre a base do Picaboo. O Antônio falou no início, né, da nossa live, mas são as mãos grudadas aqui na altura, um pouquinho abaixo dos olhos, para que você tenha uma visão, né, do seu adversário, um pouquinho abaixo dos olhos, as mãos mais lateralizadas, cotovelo pegado nas costelas, um pouco mais adiantados para fechar a linha frontal. Os dois pés apontando para frente, na ponta dos pés, e o peso distribuído 50-50%. Né? E o queixo grudado no peito. E o queixo colado no peito. Nesse sistema, você trabalha muito a cintura, ou seja, você move muito a cabeça lateralmente, e essa movimentação lateral da cabeça, que aqui na Espanha a gente chama de cabeceio, né? Cabecear, ou seja, jogar a cabeça para um lado, jogar a cabeça para o outro. Eu sempre falo com meus alunos, se você quer aprender a esquivar rápido, se você quer aprender a golpear rápido, você tem que aprender a cabecear. Porque a cabeça chama o corpo. Quando você atira a cabeça chama o corpo, porque é como um pêndulo. Você tem um peso grande na parte de cima, e se você joga esse peso para o lado, todo o corpo ele vem junto. Então, se você utiliza esse cabeceio para você golpear juntamente com a cabeça, ou para você esquivar, você vai ter muito mais velocidade, né? E você vai aumentar também muito mais a força do seu golpe, né? Você vai trabalhar em muito mais potência, né? Essa distribuição do peso do corpo de um lado para o outro, utilizando a cabeça como alavanca, né? Então, no Picaboo, o que é que Mike Tyson fazia? Ele era menor, né? Aí a gente vai ver assim, por que com Mike Tyson funcionou tão bem e com Patterson funcionou bem, né? Com José Torres funcionou bem, mas por que com Tyson funcionou melhor? Então, teve vários aspectos é, é, psicológicos em relação a isso, teve, mas também tinha um aspecto muito importante, que é o próprio biotipo de Mike Tyson. Né? Ele era um Uhum. pouco menor, tanto José Torres e Patterson também não eram tão altos na sua época, também os pesos pesados não eram como hoje, que tem 2 metros e tanto. Eles tinham aí em média 1,82 m, 1,83 m, se eu não me engano, e Mike Tyson tem 1,78 m. Então ele era também um pouquinho mais baixo, ele é mais atarracado, e quando a pessoa é mais baixa, ela tem um centro de gravidade mais baixo e tem uma massa muscular muito grande, né? Mike Tyson, no seu ápice, ele lutava mais ou menos com 100 quilos, 102 quilos e 7% de gordura, praticamente nada. Né? E tinha uma potência muscular muito grande. Então, isso facilitava muito esse movimento pendular que ele fazia, né? Tanto caminhando para frente quanto fazendo shifts, né? Saindo com as saídas laterais que ele fazia, o shift, o shuffle que ele fazia, isso aumentava muito. Então, a eficiência do Picaboo. E então, tecnicamente, como funcionava esse estilo era, ele geralmente era menor, então ele ficava numa extra larga distância, ou seja, numa distância que o adversário não podia atingir ele, mas ele também não podia atingir o adversário. Então, o que é que ele fazia? Ele começava a pendular para um lado para o outro, incentivando o adversário a estar alerta. Quando o adversário estava alerta, ele fazia geralmente uma finta, que era com o jab de esquerda, né? Um reto de esquerda, ele fazia aquela finta, que não era um golpe realmente para entrar no adversário, mas era para o adversário lançar um golpe, né? E Se abria. ele fazia o contragolpe do contragolpe, né? Ele Uhum. lançava, saía e metia por dentro. E aí ele aproveitava esse movimento pendular de cabeça para lançar os golpes, tanto embaixo quanto em cima. Então, se ele estava embaixo, ele subia com golpe. Se ele ia para a esquerda, ele golpeava com golpe. Se ele lançava a cabeça para a direita, ele metia a mão junto com a cabeça. Então, ele usava a cabeça como se fosse eu não sei, eu não sou ligado à música, mas como um maestro que usa o A pauzinho batuta? regendo a orquestra, ele usava a cabeça justamente para reger de onde vinha o ângulo do golpe dele. Então, para onde a cabeça dele ia, a mão dele subia. Se a cabeça baixava, ele subia com o golpe, entendeu? Então, ele utilizava essa cabeça mais ou menos para conduzir os golpes que vinham a seguir, né? Então, e outra coisa muito importante ele fintava, jogava no contragolpe do adversário, desferia 3, 4 socos, às vezes 5 socos. Se ele não nocauteava, o que é que ele fazia?
balançava a cabeça, que é como você mesmo disse, saía esquivando, ele não ficava parado no mesmo lugar. Então ele batia, batia, porque depois do ataque vem um contra-ataque. Né? Isso aí é inegável. E como ele lançava uma ráfaga de golpes, uma quantidade de golpes muito rápidas, né? Infernais, como pedia Cruz da Matos fazia, isso tirava do adversário até o poder do contragolpe, né? Que seria o contra-ataque de encontro, né? Que você lançar um golpe ao mesmo tempo. Porque o atleta ele estava tomando uma sequência tão rápida de soco que ele não tinha tempo de raciocinar para botar um golpe em contra, ele não tinha esse tempo. Então ele tinha que comer 4, 5, 6 golpes. Quando ele ia reacionar, Mike Tyson já tinha balançado a cabeça e já estava longe. E aí voltava de novo fazendo o mesmo sistema. Balança, 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 finta, vem um contra-ataque, mete por dentro, entra com a sequência matadora, balança, balança e sai. Né? Então, Uhum. Mike Tyson ele tinha esse casou tudo, né, Antônio? Casou a filosofia do curso com um jovem que precisava ter um direcionamento na vida, que sabia que o boxe era a sua única salvação, porque para onde ele olhava para um lado ou para o outro, ele via que ele ia ter um futuro, não ia ter futuro, o único futuro era ali. Uhum. Então ele decidiu confiar 100% no Cruz da Mata, e quando ele viu que ele começou a ganhar a luta, ele disse, não, então é aqui que eu vou ficar, o Cruz vai ser meu pai adotivo, e eu vou ficar aqui, e começou realmente a escutar e fazer... escutar, né? Eu ia falar fazer caso, eu já estou falando as coisas aqui da Espanha. Né? Caso ao que Cruz da Mata falava, né? E dizer assim, não, realmente ele tem a sabedoria e o que ele fala acontece, né? Uma coisa interessante com o Cruz da Mata era isso também. Ele falava como o adversário ia lutar e você tem que fazer isso. E ele fazia isso e depois dizia para Cruz da Mata e dizia, pô, o cara fez exatamente o que você falou que ele ia fazer. Né? Então, isso é muito interessante, essa relação, né, que os dois desenvolveram e como se desenvolveu a questão do Picabo. Ricardo, qualquer pessoa pode lutar o Picabo. Você pode tentar imitar o Picabo. Você pode tentar fazer, ficar parecido e tudo, mas se vai ficar, tudo depende do seu biotipo. Né? A gente sabe que a gente tem o ectomorfo, o mesomorfo, o endomorfo, são os tipos biotipos, né? Você tem as mesclas entre eles, mas com certeza, se você é mais baixinho e mais forte, você vai conseguir fazer os movimentos com a velocidade maior e você vai conseguir, né, aplicar um pouquinho mais, tecnicamente falando, tá um pouquinho mais perto do Picabo. Eu posso mesclar o Picabo com o estilo cubano, tal. Depende da luta, depende do seu adversário, depende se você tem essa característica técnica de você conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo, que às vezes é difícil, você está mudando muito de estilo, você acaba não ficando bom em nada, mas ao mesmo tempo é importante você saber outros estilos de luta para que você possa adaptar taticamente durante uma luta, né? Surpreender o seu adversário. E mais ou menos isso, né? Eu acho que muito importante. Você vê hoje em dia, atualmente, poucos atletas. Eu não conheço. Você conhece, Antônio, algum atleta atual que esteja utilizando o Picabo como estilo de luta, assim, de maneira profissional? Cara, não sei se o que eu vou falar aqui vai parecer estranho, mas eu vejo elementos do Picabo na forma como ele luta. Eu diria até que isso é uma evolução, é, que é o Lomachenko, o jogo de pés dele, como você falou, muito semelhante ao que o Tyson faz. Eu acho que ele aperfeiçoou isso, né? Ele levou isso para um outro nível. A forma como ele pendula também, como ele aproxima, a movimentação dele de cabeça e de tronco também é semelhante, mas é mesclado com várias outras coisas que o Lomachenko tem no boxe dele, que é assim, extremamente complexo. Mas alguém que tem aquela essência, que faça exatamente isso que você descreveu, do início ao fim da luta, cara, não vejo ninguém fazendo, até porque você falou aí, dá para fazer? Cara, dá para fazer, mas uma coisa do Picabo, o Tyson treinou dessa forma dos 13 até os 18, Aí que é é quando ele... E tinha o treinamento, ele era, eu não sei qual é a palavra, mas ele era específico para algumas partes. O Tyson tinha treinamento só de agachamento e depois para virar, né, para fazer
aquele pulinho, né, para pegar um ângulo. Então era horas e horas treinando coisas separadas durante anos para chegar na hora da luta você fazer tudo aquilo. E então eu acho que a gente não vai ver mais isso, né? Principalmente porque o idealizador morreu, o legado foi passado para alguns treinadores, mas que não se prenderam a isso, utilizam um ou outro desses fundamentos, mas não existiu uma escola de Picabo. Então, acredito que o treino original do Tyson, só o Tyson poderia ter a condição de abrir uma escolinha e replicar os treinos que ele fez, os treinos específicos dos movimentos. Mas fora isso, não tem, até porque é uma coisa que só quem idealizou e passou esse conhecimento para frente, que no caso é o Tyson e o Cus, só eles têm a particularidade desse estilo de luta, porque você vai concordar comigo, a maneira como você luta é a maneira como você treinou, né? E aquele treino, ele levou anos e anos e anos, foi um treino ali específico para essa movimentação, e eu acredito que hoje em nenhum lugar do mundo se replique esse tipo de treino, né? O Rafael colocou aí, é verdade, que eu já vi na internet, eu também não sei o nome do atleta, e eu não sei se é profissional, né? Que eu já vi um atleta lutando com a mesma base do Tyson, lançando, nocauteando alguns atletas, mas eu não sei se é um atleta que está despontando ou se são campeonatos menores, né? Que esse atleta participa, mas que é parecido, sim, eu já vi. Mas também a gente não sabe eu não sei se ele luta assim sempre, né? Então difícil, não é fácil, né? O Picabo não é fácil. E o Picabo tem uma falha, Antônio. Não sei se você sabe qual é a falha do Picabo. Olha, eu acho que, não sei se é uma falha, né? Mas uma vulnerabilidade ele tinha com lutadores de envergadura maior, exploravam muito. Isso foi o que o Lennox Lewis fez, o que o Douglas fez. A parte que o Tyson se agachava, ele ficava vulnerável a upper, né? Mas não sei se é isso aí que você tem em mente, né? Mas pode falar. O Picabo, ele tem um problema porque o atleta ele não sabe bater caminhando para trás. Ah, sim. Sim. Você, Porque é um estilo de pressão, né? ele não aprende a golpear caminhando para trás, seja em É um passo. estilo de. É muito parecido com o Fraser. O Joe Fraser lutava andando para frente 100% das vezes, porque ele sabia fazer aquilo, andar para frente e pressionar. Tanto que ele tem algumas similaridades, né? O infight do Fraser é um pouco parecido com o do Tyson, mas você luta daquele jeito a vida toda, né? Você não E aí, é uma falha mais estratégica, né? De você não procurar colocar outros elementos ali no seu arsenal, né? exato. É você justamente o que eu estava falando antes, que é você saber, você ter recursos técnicos suficientes para na hora da luta Uhum. você se adaptar para sair de apuro e não estar insistindo em uma coisa que não está dando certo. Então, Uhum. dou sempre esse exemplo para os meus alunos na luta contra Holyfield, né? Na luta que Tyson ele vai e morde a orelha de Holyfield, ele se sentiu frustrado porque Holyfield estudou o Picabo, né? Ele viu ele viu que Mike Tyson só sabia bater caminhando para frente, então o que é que Holyfield fazia? Ele esperava Mike Tyson vir, quando o Mike Tyson vinha, ele soltava um, dois curtinho e clinchava. Um, dois curtinho. Sim. E aí Mike Tyson se viu frustrado. Ele não conseguia, né, fora outros aspectos psicológicos, extra-ring, que Mike Tyson já vinha, né, tendo problema, mas ele não conseguia fazer o que Cruz da Mata dizia para ele que funcionava e que vinha funcionando com todo mundo. Então, Apesar também, Ricardo, que eu coloco um parêntese nisso, o Tyson que luta com o Holyfield, o Tyson pós-prisão, essa fase da carreira dele, ele é muito mais. Ele toma muito mais a iniciativa do combate do que antes. uhum, Antes ele tinha essa paciência de esperar para contragolpear. E esse Tyson, depois da prisão, ele já parte para cima golpeando. uhum, Então, isso foi tudo que o Holyfield queria. é. Então, acho que acabou que o Tyson facilitou muito a vida do Holyfield, Facilita. porque o Tyson já. Você vê o primeiro round, o Tyson já vai para cima socando. Uhum, É uma característica que dificilmente eu acho que ele
evoluiria, né, ou modificaria se ainda tivesse sob a supervisão do Cus, porque o Cus não falava isso. Cara, não sai direto. Acho que o Tyson incorporou aquela questão de que eu sou um nocauteador brutal e amedrontador, então ele já saía desferindo os ataques, ele já partia tendo a iniciativa desde o início. E E como era anos antes, ele não era dessa forma. Ele realmente esperava, ele ia para cima, pressionava, mas ele esperava o adversário se abrir para capitalizar em cima do erro. Coisa que no pós-prisão ele praticamente já não faz isso, né? Então acho que isso facilitou muito o trabalho do Holyfield. e era um combate também, que a gente não. Era um combate muito esperado, né? Que desde a da Uhum. adolescência deles, né? Que eles fizeram parte da mesma equipe olímpica dos Estados Unidos e tudo. E desde a adolescência deles já vinha essa coisa assim, né? Dos dois lutarem um contra o outro, os dois lutarem um contra o outro. E era uma luta que já estava para acontecer, não acontecia, acontecia. Ou seja, era uma luta muito esperada, né? É, E também a questão da ansiedade, né? Vem toda essa questão que a gente não está dentro da cabeça dele para saber, né? Mas que com certeza ele tinha essa ansiedade de querer lutar e depois que saiu da prisão, com certeza querer ganhar essa luta e demonstrar e reafirmar para o mundo que ele realmente era. Mas é, que uma coisa o importante, Ricardo, tem uma pergunta aqui interessante, você se viu? Falando do rock marciano. Tinha algumas similaridades aí. Se você puder falar um pouquinho? isso, o Rock Marciano na verdade, assim, o Rock Marciano ele não tinha a parte de perna, né? Como eu vejo o Rock Marciano muito mais próximo do Joe Frazier do, Uhum. do Tyson, né? Você vê que Joe Frazier e Rock Marciano não tinham um trabalho de perna tão bom, era mais caminhando para frente, como era naquela época realmente, né? O estilo de boxear, você boxeava caminhando para frente e não tinha tanto mudanças de ângulo, né? Você via que o Willie Pep, sim, algumas exceções antigas tinham muita movimentação de perna, o próprio Sugar Ray Robson tinha uma boa movimentação de perna, mas Mas no as categorias mais leves, né? Na categoria peso pesado. pesado não tinha, era caminhar para É. frente, e golpeando. O que Marciano tinha muito bom era o movimento de cintura, né? Então ele jogava o peso todo na perna de trás, ele ficava com aquele peso na perna de trás, ele se esquivava com esse peso da perna de trás e ele vinha de lá de trás carregando aí o Suzuki, né? O Suzuki, o golpe dele Uhum. matador, ele vinha carregando lá de trás, esquivava e era um farrador, né? Como a gente chama aqui na Espanha, como chama no México, que era um lutador que vai para cima, né? Ele vai ali, tinha um queixo muito forte, então ele vai para cima trocando o golpe, trabalhando muito a cintura e o golpe sempre saindo de baixo, né? Confiando na direita dele, que era muito forte, né? Então, só para finalizar a questão dessa falha técnica que eu vejo no Picaboo, eu acho que independente de Mike Tyson ele ter saído da prisão para lutar com o Holyfield, de ter perdido aquela luta com o Buster Douglas, ele não ter não ter treinado praticamente para lutar, para ir para aquela luta, para ele era quase uma luta exibição lá no Japão, né? Ele não estava, ele achava que ele ia ganhar fácil, ele não, o mundo achava que ele ia ganhar fácil, né? Mas eu vejo realmente no Picaboo, decifrado tardiamente ou não, eu vejo essa falha do Picaboo, até pelo próprio treinamento de Tyson. E até hoje você vê nos treinos dele é caminhar para frente. Então, se ele pega um atleta, um bom contragolpeador que trabalha caminhando para trás, marcando ele e fazendo clinch, e eu acho que talvez esses também sejam um dos motivos do Picaboo ele ter entrado, um dos motivos do Picaboo ter entrado em desuso também, porque é como quando você tem um grande campeão e ele luta de uma maneira e essa pessoa ela é decifrada, né? Dificilmente essa pessoa vai voltar a ser campeão outra vez, a não ser que se reinvente, né? Porque o atleta, você descobrir um ponto vulnerável, né? E como o Mike Tyson fazia parte de um sistema de treinamento e se descobriu o ponto vulnerável dele, eu acho que não teve os treinadores que vieram depois não tiveram nem a paciência para poder treinar num sistema de treinamento fechado e também não encontraram atletas que coincidiam esse biotipo, né, e essa característica psicológica para fazer esse tipo de estilo de luta.
E também, como sabia-se que havia uma vulnerabilidade, teria que se adaptar. E aí já não deixa de ser o pick-a-bull para ser um estilo mais híbrido, que também poderia ser válido, né? Você aplicar o pick-a-bull, você podendo trabalhar com a mão esquerda um pouquinho mais adiantada, marcando, né? Mas aí já deixa de ser pick-a-bull, né? E você poder trabalhar Uhum. também em passo diagonal para trás, né? Como os cubanos fazem muito, cambiar, quando o atleta ele vem em sua direção, você vai dando passo diagonal, cruzando as pernas, caminhando para trás, faça aí com um cruzado diagonal por cima, né? Um check hook por cima. Ou seja, é, é difícil, porque eu acho que o Picaboo ele ficou dentro de uma caixa. E o mundo hoje Uhum. ele se abriu. Não sei sua opinião, para a gente finalizar, Antônio. Não, eu acho que é isso mesmo. É isso que eu falei. Eu acho que é um conhecimento que ficou restrito a poucas pessoas na questão do detalhe do treinamento, dos movimentos. É um sistema que exige muita energia do boxeador, então, e não é compatível para todos os biotipos. Então, eu acho que é toda uma soma aí de conjuntos que faz com que o sistema em si, né, o sistema, se a gente pudesse falar na sua pureza, ele não tivesse uma continuidade, mas que você vê alguns elementos aqui e ali sendo adicionados, sendo mesclados com outros estilos, né? Então acho que é tudo isso junto aí. É isso aí. Pô, Antônio, eu queria agradecer muito aí sua presença, agradecer a presença de todo mundo que participou. Foram bastante pessoas aqui que passaram por essa nossa live, né? O pessoal interagindo, fazendo pergunta. Gostei bastante, realmente. Pessoal, queria deixar um recado para vocês, que o nosso tempo está acabando também. Ah, dias 19, 20 e 21 de dezembro, ou seja, terça, quarta e quinta, a gente vai estar disponibilizando para vocês 3 dias de aulas gratuitas sobre a profissão de personal trainer de boxe, ok? A gente vai falar nesse curso gratuito para vocês a diferença entre você ser um personal trainer, você ser um treinador de boxe. Existem grandes diferenças, né? A diferença entre você ter um atleta, um aluno, um cliente, né? Como você utilizar as mesmas ferramentas que se utiliza em treinamento de boxe, mas para atingir objetivos diferentes com o cliente, né? Como se utilizar cada um desses equipamentos, né? Falar um pouquinho para vocês sobre as valências físicas, psicológicas, né? De cada atleta. Ou seja, vai ser um curso muito legal que a gente vai estar disponibilizando para vocês. Para se inscrever nesse curso é através do nosso site, www.universidadebox.com. Você entrou lá no site, você vai ver um bannerzinho do curso, é só clicar lá e se inscrever, tá? Não percam tempo, não fiquem para trás, muita gente está adquirindo esse conhecimento. E no último dia do curso, né, do nosso curso gratuito, da Semana do Personal Trainer de Boxe, a gente vai revelar aí para vocês também alguns presentes que a gente vai dar para vocês de Natal, né, que são uma grande promoção do nosso curso de formação como treinador esportivo de boxe da Universidade do Boxe. Esse curso certificado pela Organização Brasileira de Boxe em todo território nacional, pela Federação de Boxe do Estado da Bahia e também por uma faculdade, pela FACEM, Faculdade Einstein, que é uma faculdade credenciada ao MEC. Né? Então, vocês vão ter um curso de extensão universitária também na mão de vocês querem se especializar quando vocês se formam no nosso curso da Universidade do Boxe. 100% de aprovação, 3 anos aí trabalhando com vocês, formando treinadores em todo o Brasil. E graças a Deus, vendo aí o retorno desses alunos, né, quando mandam para a gente a academia que abriram, né, o trabalho que está sendo realizado, os campeões que estão surgindo, né, a partir dessa sementinha que a gente plantou lá atrás, faz 3 anos, quando a gente disponibilizou, a gente formatou esse curso para vocês, que é um curso baseado na metodologia europeia de formação de treinadores de boxe, né? Eu moro aqui na Espanha, então a gente formatou esse curso baseado em toda a nossa história de vida. Eu tenho desde os 9 anos de idade praticando artes marciais, né, praticando boxe, fui aluno de Eder Joffre, né, treinei com a seleção olímpica de São Paulo. Ou seja, em São Paulo a gente teve aí uma história grande no boxe para formatar todo esse trabalho para estar oferecendo para vocês nesse curso, tá? Então a gente vai ter a Semana Personal Trainer de Boxe, 3 dias de aula grátis, 19, 20 e 21, sempre a partir das 5 da tarde. Vocês vão entrar no link que vocês vão receber
e vão poder assistir as aulas nessa sala. E no último dia a gente vai estar revelando aí para vocês uma grande promoção de todos os nossos cursos. Temos o curso de treinador esportivo de boxe nível 1, curso de bandagens de mão para o boxe, e temos também a extensão para kickbox e Muay Thai, que a gente dá gratuitamente nesse curso. A gente tem um curso de suplementação e nutrição esportiva para o boxe, e a gente tem um curso muito especial, que é gerenciamento de academia de boxe, onde a gente ensina como vocês montarem uma academia e gerenciar essa academia, né, e ter sucesso nessa profissão. Para isso surge a Universidade do Boxe, para poder dar para vocês essas ferramentas, para que vocês possam melhorar ainda mais o trabalho que vocês já fazem. Antônio, deixa eu com você aí essa última parte, para que você possa também falar um pouquinho sobre o seu trabalho e divulgar aí onde o pessoal pode adquirir os seus materiais, que são materiais muito legais, muito interessantes, e que não existe no Brasil um trabalho como o que faz a Antônio do Boxeando com a História. Ok, querido, obrigado. Então, como eu falei, o carro-chefe é o livro Tyson Forjado no Fogo. É o livro que eu falo do relacionamento do Tyson com o cães durante sua adolescência, os anos dele de formação como boxeador, absorvendo a filosofia do cães, absorvendo a técnica do Picaboo. Então esse é o carro-chefe do livro, né? Ele custa R$ 40 já com frete incluso. Quem quiser adquirir, só entrar em contato comigo no meu Instagram, pode mandar mensagem lá para mim, é o Boxeando com a História. Todo mês eu libero para o pessoal que me segue um material digital gratuito, um material em PDF. São livros, são e-books, no caso, e-books, são revistas, são guias técnicos. A gente tem uma série chamada de Psicologia Aplicada ao Boxe também, que eu percebo que os treinadores, os atletas curtem muito. Então, para ter acesso a esse material gratuito, só me chamar lá no direct do Instagram, manda uma mensagem para mim, eu adiciono você e todo mês eu estou mandando aí um material gratuito desse. E a nossa luta é essa, a nossa luta é fazer com que o conhecimento do boxe, tanto a parte histórica quanto a parte técnica, e principalmente, acho que o mais importante é você ver como é que a disciplina e a seriedade que esses atletas tiveram, como é que isso também pode mudar a nossa vida, se a gente aplicar essa mesma disciplina, essa mesma seriedade naquilo que a gente faz, como falei mais cedo, né? O boxe é 80%, 20% é físico. Tudo que a gente faz na nossa vida também 80% é físico, é a maneira como a gente encara, é a maneira como a gente lida com aquilo, 20% só é execução. Então, o boxe é uma analogia maravilhosa para a nossa vida e acho que a coisa mais legal do projeto é poder mostrar para as pessoas que muitos dos exemplos ali dos grandes campeões, eles também podem ser aplicados na nossa vida e isso vai fazer uma diferença enorme. Fez na minha vida e continua fazendo. É isso aí, meu amigo. Beleza, Antônio? Beleza, galera? Valeu todo mundo que participou. Não deixe de seguir @Universidade do Boxe aqui no Instagram. No nosso YouTube tem muito material gratuito para vocês também. Segue a gente lá no YouTube, é Universidade do Boxe, né? E segue aí o Antônio também, nesse trabalho maravilhoso que ele está fazendo aí no Instagram dele, que é eu botei aí agora nos comentários, @Boxeando com a História. Beleza? Valeu, Antônio. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Feliz domingo para vocês. Tchau. Falou, galera. Um abração. Tchau.